Esse é o Safe Source e nós vamos falar agora sobre a questão dos carros elétricos em baixa temperatura. Vocês sabem, lá nos Estados Unidos, aliás, no hemisfério norte como um todo, está tendo um inverno muito rigoroso esse ano. As temperaturas estão muito baixas, muita nevasca e coisa e tal. E sabe o que está acontecendo? Os carregadores, aqueles parques de carregamento lá de Tesla e de outros carros elétricos, viraram cemitérios de carros. Tem um monte de carro parado que não consegue carregar, não consegue ligar, não consegue sair dali. Está parado esperando a temperatura esquentar para poder sair. Isso é uma tragédia? Isso acaba com o carro elétrico? Vamos entender esse assunto aqui, qual que é o problema tecnológico que tem por trás disso e por que isso daqui é um problema que também afeta sistemas, também afeta a área da informática. Essa notícia foi sugerida por Ancap Uai, Milei Turguniev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, safesource.com, é safesrc.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês sabem, está tendo um frio muito extremo lá nos Estados Unidos, né? E baterias elétricas costumam ter problemas com frio. A temperatura cai abaixo de um determinado nível, elas começam a descarregar mais rápido. Elas não são tão eficientes quanto no calor. Aliás, também com temperaturas muito altas, o problema também é o mesmo. Você já deve ter reparado, aqui no Brasil temperatura fria é um negócio raro, mas temperatura quente acontece. E eu não sei se você já reparou com o seu celular, ele precisa de carga mais rápido quando está a temperatura muito quente, ele acaba gastando a bateria mais rápido quando está quente. A menos que você esteja no ar-condicionado, aí não tem problema, lógico, né? Eu estou referindo à temperatura do celular, né? Enfim, baterias muito frias, tempo muito frio também causa o mesmo problema. E lá nos Estados Unidos, vocês sabem, agora carro elétrico já é uma coisa relativamente comum, já tem muita gente usando carro elétrico por lá. É um tipo de carro que eu vejo que é o futuro, é muito gostoso guiar carro elétrico por conta disso, tá? Eu tenho lá minhas considerações sobre se ajuda o meio ambiente ou não ajuda o meio ambiente. Eu acho que esse negócio de ajudar o meio ambiente é meio lorota e coisa e tal, mas é gostoso guiar carro elétrico. Então eu acho que é o futuro isso, carro elétrico mesmo. Mas se não funciona no frio, né? O pessoal lá nos Estados Unidos está todo mundo apavorado. Então eu vou ter que ter um carro elétrico para usar durante o verão e um carro a combustão para usar no frio e coisa e tal. Porque olha só o problema que está acontecendo lá, né? Os proprietários de automóveis elétricos estão parados, alguns casos durante horas, como efeito das baixas temperaturas, né? Aquela carga que você faz em casa, que é a carga manual, que leva 12 horas para carregar o carro, não carrega. Nesses superchargers, né, que são essas estações de carregamento que você pode carregar mais rápido, que carrega teoricamente um carro em 2 horas, também estão tendo problema para fazer isso. Muitos param o carro ali, quando mandam carregar, o carro morre completamente, não carrega nada, e daí não consegue mais ligar o carro. Outros estão acostumados a sair de carro de manhã cedo para o trabalho, depois voltar para casa sem problemas. Agora no frio, no meio do caminho, a bateria acaba. E bom, o que eles estão dizendo aqui? Ó? As estações de recarga se converteram em conglomerados de automóveis imóveis, devido aos chamados cemitérios de Tesla, devido à temperatura baixa, né? A bateria dos veículos elétricos chega a cair 50% em temperatura de menos 23 graus Celsius. Então se você estava acostumado a andar, sei lá, 20 km por dia com seu carro, só pode andar 10 km agora porque a bateria não suporta mais isso daí, né? Especificamente se reportaram problemas numa estação de carga, aí dá o endereço aqui, onde automóveis ficaram parados devido ao esgotamento de suas baterias em consequência das temperaturas. Isso formou grandes filas nas estações de carga, começaram a se formar no domingo passado, com proprietários tentando em vão recarregar seus veículos. Ou seja, o problema não é só que a bateria está gastando menos, mas você chega na bateria no lugar para carregar, bota para carregar, a coisa morre, não consegue carregar na temperatura, né? E diz aqui que muitos veículos estão com dificuldade de chegar ali em outros subúrbios de Chicago, né? Isso aqui, esse problema é principalmente em Chicago. Chicago é uma cidade normalmente fria, mas a questão é, esse ano o inverno está particularmente frio, né? Chegando a menos 23 graus Celsius por ali, né? A situação foi particularmente desafiante na madrugada de segunda-feira, quando mais condutores de telas descobriram que as estações de carga não funcionam corretamente e aquelas que se operavam levam muito mais tempo para carregar a bateria e coisa e tal.
ou seja, o pessoal está apavorado com isso, né? Esse é o grande problema, o pessoal vai ter que ter um carro de bateria antes além do carro elétrico, né? Porque, vocês sabem, já tem um monte de crítica ao carro elétrico, né? Por exemplo, a questão de ser mais verde, não gastar, não poluir o ambiente, né? O carro elétrico, de fato, não emite gases poluentes, mas ele usa energia elétrica. E a energia elétrica tem que ser gerada em algum lugar, tipicamente em usinas termoelétricas ou usinas nucleares e coisa e tal. Então, de qualquer forma, você está gerando uma usina termoelétrica, e lá nos Estados Unidos o grosso da geração de energia elétrica ainda é termoelétrica. No final das contas, você está gerando poluição do mesmo jeito, né? Porque você não está emitindo gases do efeito estufa no seu carro, mas na usina que gera energia elétrica. Mas tem um porém nessa história, que eu já falei. O motor elétrico ele é muito mais eficiente que o motor a combustão. Tá? A eficiência dos motores elétricos chega a 98%. A eficiência de motores a combustão é no máximo 65%, 70%. O que eu chamo de eficiência? Justamente a quantidade de combustível necessária que é consumida, a quantidade de energia no combustível que é consumida para fazer o carro andar. O motor a combustão ele é menos eficiente, então, ou seja, ele gasta mais energia do que a hidrelétrica, a termoelétrica lá. A termoelétrica, como tem uma escala maior, ela é muito grande, ela acaba sendo mais eficiente. Então você tem sim um ganho de eficiência nisso daí. Além, óbvio, da perspectiva de no futuro substituir as termoelétricas por usinas nucleares ou outras fontes de energia renováveis, né? Então, hoje você tem esse problema da termoelétrica cuspir gás de efeito estufa, mas no futuro pode ser que você substitua todas essas usinas elétricas por termoelétricas, ou desculpa, de termoelétricas para nucleares ou para outras energias verdes aí, painéis solares e coisa e tal, e aí você resolveu o problema, aí realmente o carro não polui. Mas aí que tá, isso que eu falo para vocês, o problema é você ver só a questão da carga do tanque. Porque se você olhar o ciclo de vida geral, o custo para você produzir as baterias, e principalmente a quantidade de química que você usa ali para produzir essas baterias nos carros elétricos, eu sinceramente não acho que carro elétrico seja ecologicamente viável ou gere algum benefício ecológico no final das contas. Mas, de novo, o meu ponto é gostoso de guiar o carro elétrico, é bom de guiar, né? Agora, a questão aqui é a questão de sistemas novos que as pessoas não estão acostumadas. O que o Elon Musk falou é justamente que o pessoal não está fazendo pré-condicionamento para a bateria para ter uma carga mais eficiente. A história tá no manual da Tesla aqui, ó. Boas práticas para temperatura fria. Esse aqui é o manual da Tesla. E está dizendo justamente que você tem que acionar uma trip planner ou então o pré-conditioning da sua bateria. O que é isso? Né? Quando você estiver indo carregar o seu carro, 45 minutos antes, você tem que ligar esse pré-conditioning da bateria lá, porque aí o que ele vai fazer? Ele vai aquecer as baterias. Então esse pré-conditioning ele faz com que a bateria use a própria carga que tem na bateria para aquecer todo o conjunto de baterias, e aí quando você chega no carregador da Tesla, você não vai ter problema, né? Tá aqui, tem mais um monte de reportagem falando, mas é tudo a mesma coisa, né? Reclamando que o pessoal não consegue carregar, tá tudo parado lá. E aí, esse é o ponto. O pessoal fala aqui, ó, lembrar que a carga pode levar mais tempo. Isso aqui vale para qualquer veículo elétrico, tá? Prestar atenção à questão de carga na sua casa. As pessoas que usam carro elétrico costumam montar uma rotina do tipo, eu chego do trabalho 5 horas, plugo na tomada na minha casa, aí essa carga lenta, que é a recarga em tomada de casa, leva umas 12 horas, né? Mas aí no dia seguinte o carro já tá com uma bateria cheia, eu já posso ir para o trabalho de novo sem problemas e coisa e tal, só que pode ser que no inverno, com o frio, isso não seja verdade, né? Planeje suas cargas e coisa e tal, e entenda as features, né? Os mecanismos para recarga no inverno. Esse é o ponto que o pessoal está falhando, não está acionando o pré-condicionamento lá da bateria para aquecer a bateria antes de carregar ela, né? E veja, isso não é nenhuma novidade, tá? Toda vez que você tem uma mudança tecnológica, você tem algumas coisas, algumas arestas a parar, e não só do ponto de vista da tecnologia melhorar, mas também das pessoas aprenderem a usar aquela tecnologia, né?
Quem lembra dos carros a álcool aqui no Brasil, quando foi introduzido o carro a álcool aqui no Brasil, anos 80, 70, 80, né? Vocês lembram? Era o mesmo problema. E olha que o inverno brasileiro é um inverno bem mais ameno que o inverno lá de Chicago, de menos 23 graus Celsius. Você ligar o carro a álcool no frio era um inferno completo. Aí o pessoal começou a aprender os truquezinhos. Botar um pouquinho de gasolina no carburador e coisa e tal. E com o tempo, né, primeiro as pessoas foram aprendendo os truques para ligar o carro no frio, e depois os próprios projetistas dos carros melhoraram os sistemas para que hoje em dia não tem mais grandes problemas você ligar o carro a álcool ou o carro multicombustível no frio. Ele já sabe fazer a coisa toda ali, se programar para dar partida no frio. Então isso daqui eu não vejo como um grande impedimento não, tá? Isso aqui é o efeito da nova tecnologia. Toda nova tecnologia tem isso. O usuário precisa aprender a lidar com ela, né? E você vê esse problema justamente quando tem essas condições extremas de muito frio ou muito calor, esse tipo de coisa, né? Então, isso aqui eu não vejo como um problema, é lógico, né? De novo, carro elétrico é uma coisa que está começando agora, como o carro a álcool esteve nessa situação aqui no Brasil há um tempo atrás, então não tem nada que impeça disso daí melhorar no futuro, tanto as pessoas saberem usar lá o condicionamento do carro, pré-condicionamento da bateria, como também melhorias no próprio motor, no próprio sistema do carro para evitar esse tipo de problema, né? Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado!